Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 273 agora. Então, terminando só um parágrafo aqui da resposta dos bons espíritos, depois nós vamos dar sequência à próxima pergunta, na mesma pergunta de Kardec. Então, a isso é que se pode chamar a queda do espírito. Então, é ali que ele comete as primeiras quedas, quando ele desobedece os mentores espirituais, os anjos guardiões, os guias espirituais, os espíritos amigos. Ele desobedece. E ele, desobedecendo, é o mesmo que desobedecer às leis de Deus. E por isso que as leis de Deus, como são diversas, a pessoa erra em todos os sentidos, né? Aí Kardec torna a fazer uma outra pergunta. Quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Veja bem, os bons espíritos, eles vão dizer que Deus sabe esperar, mas não é Deus que impõe, como está escrito aqui, ó. Quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. Nunca que a expiação, ou mesmo a prova, ou seja lá o que for, é imposta, né? Por Deus. E sim pelos desígnios de Deus, pelas leis de Deus, regidas por Ele. Porque Ele mesmo não vem e lhe aponta. Você passará por isso. Não. É Ele que infringiu as leis correspondentes àquelas necessidades, a lei de causa e efeito, ação e reação, lhe atrairá e ele passará. Então não é Deus. Então a gente tem que separar essas coisinhas. Eu procuro ficar muito atento quando se fala no nome de Deus, porque esse Deus aqui ele é diferente do Deus de Dante, viu? Entendeu? Quando o espírito goza de livre-arbítrio. Agora, nós temos que entender, quando o espírito goza de livre-arbítrio, nós temos que entender que livre-arbítrio é uma coisa. Agora, livre-arbítrio relativo é outra coisa. Você é dotado de livre-arbítrio ou de livre-arbítrio relativo? Se você disse a segunda questão, se você optou pela segunda, você acertou. Nós ainda não somos dotados de livre-arbítrio incondicional. Livre-arbítrio incondicional, me perdoe quem quiser,
mas livre-arbítrio incondicional. Eu sou detentor de livre-arbítrio. Esse termo livre-arbítrio é para aqueles espíritos que já têm condições de, assim, resolver muitas situações por conta própria e depois só levando ao conhecimento dos ministros de Deus e por aí em diante. Porque a partir do momento, gente, veja bem, eu já expliquei isso em outros vídeos, outros dias, mas eu vou tornar a tocar nesse assunto. Porque um assunto entra no outro, é importante a gente aprender. Isso não deixa de ser uma aula. Porque onde é que você já ouviu um esmiuçamento desse? Não é todo mundo que tem paciência de ficar explicando essas coisas, não. E não é só uma questão assim de paciência, é questão de conhecimento também. Porque tem gente que fica falando aí besteira aí, olha, ele fala, não enche nem uma bexiga. Tem que falar as coisas coerentes, à luz da doutrina dos espíritos. Então, por exemplo, eu esqueço a pergunta. Perguntou Allan Kardec, exerce os espíritos alguma influência sobre nós, a humanidade? Não só exerce, como são eles que vos influenciam. Pronto, matou o livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio se algum espírito te influencia. Você age sob a influência de outros espíritos. Bons, se você faz por merecer, se você fez por merecer, e inferior, se você também fez por merecê-los. Depende exclusivamente da pessoa. Então, bater no peito e dizer assim, eu sou detentor do livre-arbítrio relativo, detentor do livre-arbítrio só, é meio complicado. Agora, se você deixar escapar assim, ó, não, eu sou detentor do livre-arbítrio relativo, aí é bem-vindo. Porque aí o relativo entra na complexidade. O relativo entra no cada caso é um caso. O relativo do cada caso é um caso. Enfim, não podemos generalizar. Você viu quanta coisa eu pude dizer com relação ao relativo? Que parece difícil, né? Mas não é difícil, é facinho, gente. É como tirar um pirulitinho da boca do menininho. Só que depois aguenta o ouvido, né? Então a gente tem que procurar separar, porque os bons espíritos eles não separam essas coisas pra gente. Eles deixam pra ver ali se, né? O quadrúpede, ele vai separar. Que você já imaginou, gente? Mamãe chega e diz assim, filhinha, que é mamãe? Já fiz o almoço. É, mamãe. Já pus o almoço seu. É, mamãe. E já comi por você. Ah, muito obrigado, mamãe. E já escovei os dentes por você, filhinha. Obrigado mais ainda, viu, mamãe? Gente, vai formar bolo fecal no intestino dela? Vai formar bolo fecal no intestino dela? Que mérito esse indivíduo vai ter? Não. Ó, tá aqui o arroz, o feijão e o macarrão e a batatinha, a cenoura e a beterraba, a abóbora capuchá, que eu adoro demais, mas não sei quando eu vou comer esse capuchá na minha vida.
Você entendeu? Mas eu gosto muito de abóbora, por isso que eu arrumei muitas abóboras que tá aqui na porta de casa, que eu não sei quando eu vou poder comer mais caputiá. Não sei quando eu vou poder comer. Então, por isso que eu já arrumei minhas caputiá, já arrumei um tanto de abóbora que tá aqui na porta de casa. Eu gosto de abóbora, hein? Oxe! Então, que mérito? A pessoa tem que ter mérito. A pessoa tem que se esforçar, batalhar, sabe? Né? Então, quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. Imposta, né? Como expiação pela vontade de Deus. Oxi. Nós temos que analisar isso aqui. Impostas pela vontade de Deus. Expiação impostas pela vontade de Deus. Olha o que os bons espíritos respondem, ó. Deus sabe esperar. Não é Deus que sabe esperar. São as leis de Deus regidas por Ele, que nem sabe esperar. Mas as leis de Deus têm um cronograma que sabe reconhecer o ponto fraco daquele espírito, ou melhor, dos espíritos, dando a cada espírito o tempo que for necessário que ele necessite para que ele se reabilite a voltar novamente ao picadeiro, vamos assim dizer. Por isso que eu costumo dizer, não pergunte ao palhaço, porque ele, no picadeiro, vamos dizer assim, sorri. E sim a você, porque que ainda no circo vá. Deus sabe esperar. Então eu já expliquei que não é Deus que sabe esperar. São as leis de Deus preparadas. Não apressa a expiação, tá vendo? As leis de Deus não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência. Todavia, pode impor certa existência a um espírito. Vou explicar isso aqui. Quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. Vou explicar isso aqui, gente. Há 2000 anos, muitos espíritos sabe aqueles espíritos que eles iam aos espetáculos no circo de Roma, nos circos que existiam em Roma, porque em Roma não existiu só um circo. Existiu vários círculos. Existiram vários. E todos os circos de Roma. Tinha circo que cabia 300.000 pessoas. E todo circo, quando tinha festividade, tinha carnificina de cristão. Então aquela plateia imensa
que assistia às carnificinas dos cristãos, as onças, os leões, devorando as labaredas de fogo, devorando os cristãos. Nossa, o que é isso, gente? Vai falar errado lá no meio da Cochinchina. Aquela plateia assistindo. O que aconteceu? O que aconteceu com aquela plateia ali? Eles retornaram ao plano espiritual. O Deus, como é misericórdia, como é amor. Aqueles espíritos foram levados para departamentos espirituais. Os mentores espirituais viram que eles não tinham condições evolutivas de resgatar aquele débito perante a providência divina na próxima reencarnação, porque eles ainda se encontravam muito inferiores e eles iriam falhar. Dividiram um bocado aqui, um bocado ali, um bocado aqui, um bocado ali. Você entendeu? No mundo. Onde nós sabemos hoje, pela boca da providência divina, que os americanos são praticamente 90% dos americanos reencarnados. Então, hoje, nos Estados Unidos, os americanos que estão desencarnando com Covid foram aqueles que participaram de plateias lá nos circos de Roma. Aqueles que desencarnaram no World Trade Center também participaram de galeras lá nos circos de Roma. Esse pessoal que desencarnou em Brumadinho também participou. Isso aí chama desencarne coletivo, gente. Esses jovens que desencarnaram na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, coletivamente, foram jovens que participaram da Segunda Guerra Mundial, matando pessoas através da asfixia, que reencontraram-se no plano espiritual e depois combinaram resgatar aquele débito, aquela dívida coletivamente juntos aqui no corpo físico. Ô, gente, providência divina é sábia. Só que a providência divina permite que o espírito se fortaleça. Então, veja bem, 2000 anos. Agora, 11 de setembro, né? Eu acho que é 11 de setembro de 2003, parece, né? Que eles foram resgatar. Uma parte foi resgatar. E agora o restante está resgatando através dessa bênção que existe, que é o Covid. Não estava gostoso matar cristão há 2000 anos atrás? Não estava gostoso aplaudir? Ei! Ei! Ó! Mata! 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 César! 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 Soberano! 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 Não estava gostoso? Não plantou giló? Agora come. Ainda dê graças a Deus. Porque esse Deus do Espiritismo, esse Deus codificado por Allan Kardec, esse Deus que Allan Kardec abriu as portas tanto para que ele entrasse e nosso Senhor Jesus Cristo também entrasse no cristianismo redivivo a 18 de abril de 1857, esse Deus não é o Deus de Dante, ele não é o Deus monstro, ele é o Deus que delega, ele é o Deus que dá oportunidade de você resgatar os teus débitos de vidas passadas. Esse não é o Deus que julga,
que condena, você errou, não tem problema. Se você erra, sabe o que você precisa fazer? Você precisa reconhecer que errou. Código Penal das Vidas Futuras, capítulo 7º, o livro Céu e Inferno. Assista, leia lá esse capítulo. Código Penal das Vidas Futuras, capítulo 7º, Céu e Inferno, obra de Allan Kardec. É o que eu estou dizendo, tá lá. Então, esse Deus, ele não mata, ele não destrói ninguém. Ele dá a oportunidade da pessoa reencarnar, resgatar os débitos de vidas passadas. Deus não quer que ninguém se perca. E quer que todo mundo se evolui. Deus não dá nada. Não adianta você pedir a Deus. Faça a tua parte. Muda de hábito, de comportamento, de atitude, de moral e de intelecto. Mude de comportamento. Haja com humildade, haja com resignação, com aceitação. Deixe o orgulho, deixe o egoísmo, deixe a avareza de lado. Faça a tua parte, fortaleça a tua imunologia espiritual e física. Deus, ele fornece energias para que você se sinta ou fortalecida ou fortalecido. É só. Não peça casa, casamento, isso, aquilo para Deus, porque Deus não dá isso. Como aquele ditado, né? A pessoa pediu a Deus um carro e depois ele foi contemplado num jogo de bicho, ele ganhou uma charrete, um cavalo. E vai dizer que ele não ganhou um meio de condução. Ele ganhou, ué. Oxe, charrete, o cavalinho na roça é tão útil, né? E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito ao mesmo tempo, que ele sirva de expiação. Aí tá vendo só? Quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que ele sirva de expiação. É o caso World Trade Center. Se prepararam durante 2000 anos, porque eles não estavam preparados lá na próxima reencarnação, porque eles iam se perder mais. Mas a providência divina deu a eles praticamente umas 18 reencarnações, onde eles se fortaleceram através da lei do amor. Eles se resignaram. Aí quando os bons espíritos viram que eles já se encontravam preparados para passar por aquela expiação, aí os bons espíritos reuniram eles todos e falaram, bom gente, agora chegou o momento. Aí dá até um frio na medula, não dá? Chegou o momento. Vocês vão reencarnar nos Estados Unidos, em tal lugar. Vocês vão reencarnar em Brumadinho. Vocês vão nascer perto de certas praias onde vai haver o choque das placas tectônicas, vai vir o tsunami. Vocês vão reencarnar nas linhas, na rota de tufão nos Estados Unidos, na rota do maremoto, do terremoto. Vocês vão reencarnar ali. A lei da natureza é que vai cobrar de vocês. Ah, mas do outro ele dizendo, não foi a lei da natureza. Não, não foi a lei da natureza. Mas aqueles nossos irmãos que cometeram todos aqueles crimes,
pode ter certeza-se de que eles, de alguma forma, eles foram, assim, tão imantados que também responderão. E por que não? Aqueles nossos irmãos, eles também viveram há 2000 anos atrás, lá como romanos. Só que deturpados de uma tal forma, então, eles não aceitando a resignação daquela pleia de espíritos, então eles ficaram de alguma forma assim, revoltados contra aquela pleia de espírito resignado. E aquilo que eles sentiam como um sentimento negativo contra o governador, o presidente dos Estados Unidos, era nada mais, nada menos do que um vestígio, um resquício de sentimentos pejorativos contra aqueles que, semelhante atrai semelhante, que eles tinham em mente ao se destruírem. Então ali, aqueles que pilotaram aqueles aviões também foram romanos, que se revoltaram contra aqueles romanos que optaram por se regenerarem. Você viu só como que tem... Ih, mas tem tanta coisa, gente. Vamos para o próximo vídeo.